Olá, bem-vindos! Este é mais um vídeo do Programa de Popularização da Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, FAPEP. Sou o professor Elias Silva, coordenador do programa. A ciência não é a instituição puramente racional que aparenta ser aos olhos do povo. A ciência é permeada pela intuição, pelo acaso ou sorte, e mesmo por sonhos ou devaneios e pensamentos místicos. Alguns historiadores da ciência não hesitam em admitir que a tradição mágica teve influência nas concepções científicas de gigantes como Johannes Kepler, Isaac Newton e Robert Boyle. Não é espantoso que um mestre da razão como Newton, dotado que era de um cérebro poderoso, tenha desperdiçado muito de seu tempo com a alquimia. Vejamos exemplos de processos não racionais na origem de descobertas científicas importantes. O hidrocarboneto benzeno é a molécula-chave dos compostos orgânicos aromáticos e a base da indústria dos corantes e de numerosos medicamentos, como a aspirina e as sulfas, além de uma variedade de outros produtos. A descoberta da estrutura cíclica do benzeno na segunda metade do século XIX foi inspirada em um episódio inusitado. O químico orgânico alemão August Kekulé conta em uma conferência proferida em Berlim em 1890 como se deu sua descoberta. Disse ele que cochilava diante de uma lareira quando, sonhando, viu átomos se movimentando em cadeias sinuosas como serpentes. De repente, uma das cadeias forma um anel, como uma cobra que abocanha a própria cauda. Um sonho, portanto, serviu de insight, de ponto de partida para a elucidação da estrutura cíclica do benzeno, conforme relata o próprio cientista. Quando o Prêmio Nobel foi instituído, Kekulé já havia falecido, mas 3 de seus discípulos estão entre os 5 primeiros ganhadores do Nobel de Química. Um caso semelhante aconteceu com o fisiologista alemão, radicado na Áustria, Otto Loewi, um dos cientistas judeus que escaparam da perseguição nazista. Loewi teve a intuição de que a transmissão dos impulsos nervosos era mediada por substâncias químicas, mas não conseguia imaginar como testar sua hipótese, que assim permaneceu incubada em sua mente por muitos anos. Foi em sonhos, porque não foi só um sonho, que Otto Loewi finalmente teve a inspiração e a iluminação repentina que o conduziram aos experimentos que ele realizaria e que confirmariam sua hipótese em 1921. A importante descoberta, que abria um novo filão de pesquisas em neurofisiologia, daria a Otto Loewi o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1936. Agora, vejam isso. Quando os nazistas alemães invadiram a Áustria em
1938, Otto Loew foi forçado a deixar o país, mas somente depois de transferir para os cofres nazistas o dinheiro do prêmio que ganhou. E o que dizer do acaso na ciência? Descobertas científicas de enorme impacto na medicina, como a dos raios-x e da penicilina, ocorreram acidentalmente. São exemplos clássicos do que se chama serendipidade. O físico alemão Wilhelm Röntgen repetia experimentos com os chamados tubos a vácuo de raios catódicos, realizados previamente por outros cientistas, quando detectou um novo tipo de raio, para ele tão enigmático que o chamou de raio-x. Pela relevância de sua descoberta, Röntgen foi o primeiro cientista a receber o Prêmio Nobel de Física em 1901. É digno de nota que ele tenha se recusado a patentear sua importante descoberta. É óbvio que a descoberta dos raios-x não impulsionou apenas o progresso da medicina, mas também da física, da astronomia, da cristalografia e de outros campos científicos. E quanto à penicilina? Pois bem, em 1928, o bacteriologista escocês Alexander Fleming observou que o crescimento de uma de suas culturas de estafilococcus foi inibido pela contaminação acidental com um fungo mais tarde identificado como o Penicillium notatum. Fleming deu o nome de penicilina à substância antibacteriana, isto é, que inibiu o crescimento da cultura de estafilococcus e que foi produzida pelo fungo. Por essa importante descoberta, Fleming ganhou o Nobel de Medicina em 1945, juntamente com Ernest Schein e Howard Florey, os pesquisadores que, em 1940, isolaram e purificaram a penicilina e comprovaram sua eficácia no tratamento de diversas doenças infecciosas. Em seus primórdios, a penicilina salvou incontáveis vidas durante a Segunda Guerra Mundial. E não foi só isso. A descoberta da penicilina abriu novas vias de investigação científica que têm levado à descoberta de novos antibióticos, inclusive aqueles eficazes no combate a bactérias resistentes à penicilina. A descoberta da estrutura molecular da penicilina, assim como de outras importantes moléculas biológicas, foi a contribuição científica de Dorothy Hodgkin, vencedora do Nobel de Química de 1964. É interessante notar como a descoberta acidental da penicilina teve desdobramentos em várias outras pesquisas relevantes envolvendo diversos cientistas em momentos diferentes, revelando outros nobelistas e impulsionando o progresso da medicina. Frequentemente, as descobertas científicas têm origem na intuição ou no acaso ou em outro processo não racional e não no pensamento lógico. Porém, descobertas científicas não surgem do nada. Como já dizia o sábio grego Heráclito, séculos antes de Cristo, quem não espera o inesperado não o perceberá. E já no século XIX, o cientista francês Louis Pasteur acrescentava que
O acaso favorece as mentes preparadas, somente as mentes preparadas. É isso. Muitos físicos experimentais europeus, como Röntgen, faziam pesquisas com os tais raios catódicos naquela época, década de 1890. E certamente seus aparelhos também emitiam raio-x. Então, por que eles não perceberam o estranho raio? Quanto à descoberta da penicilina, é provável que alguns bacteriologistas, como o próprio Alexander Fleming admitia, simplesmente tenham descartado culturas eventualmente contaminadas com o fungo Penicillium, como se fossem experimentos mal-sucedidos. Eles não tiveram a curiosidade de saber por que tais culturas eram anômalas. E em suas mãos, ou melhor, em seus cérebros, os acidentes não se converteram em descobertas. Fleming, ao contrário, pensou que algo importante poderia ter acontecido, embora não fosse esse o resultado que ele esperava. Nos dois casos, parece evidente que as mentes desses outros pesquisadores não estavam preparadas para o inesperado. Como o físico Röntgen e o bacteriologista Fleming, eles também tiveram a sorte de se deparar com problemas científicos relevantes ainda não explorados, mas não souberam tirar proveito desses presentes do acaso. Intuições e sonhos iluminados, inspirações místicas e revelações, acidentes felizes e sorte. Quaisquer desses fatores podem estar na origem de descobertas científicas e da livre invenção de teorias. A conclusão que podemos tirar de tudo isso é que não há lógica na descoberta científica, no sentido de que não há regras ou procedimentos racionais que conduzam à descoberta de novos fatos ou fenômenos ou à formulação de novas teorias. O status lógico de uma teoria científica não diz respeito ao modo como o cientista chegou a ela, mas ao método por meio do qual ela é testada. A aceitação de qualquer teoria proposta exige a validação pelos testes experimentais. Kepler elaborou sua teoria astronômica inspirado na doutrina mística das harmonias celestes, da música das esferas planetárias, em que os planetas, segundo ele, emitiriam notas musicais durante seus movimentos. Porém, seus devaneios em nada comprometeram o status lógico ou científico de sua teoria, ou seja, não comprometeram a racionalidade e o teste objetivo de suas leis do movimento planetário. Obrigado por assistir.